Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos prosseguir. Nós estamos aqui, no item 2.2 do Sakurai. E aqui nós vamos ver a representação de Schrödinger e de Heisenberg para analisar operadores e estados quânticos. São duas representações com interpretação diferente, e aí a gente vai dar uma olhadinha nas começando com a representação de Schrödinger, que é essa que a gente vem trabalhando até agora. Nós vemos que nessa representação os operadores são constantes e o estado quântico é que evolui no tempo. O que a representação de Heisenberg vai trazer de diferente? Ela vai trazer uma formulação em que os observáveis são dependentes do tempo, então quem evolui no tempo agora é o operador, e os estados, eles vão ser independentes do tempo. Vamos ver como é que fica isso, né? Esse comportamento é descrito por uma equação que nós vamos deduzir aqui e que é a equação de Heisenberg. Então, essas duas representações, elas vão diferir somente pela mudança em quem depende do tempo. Em uma delas, quem depende do tempo é o operador, que é a representação de Heisenberg, e na representação de Schrödinger, quem depende do tempo são os estados quânticos. Então, lembrar que a evolução temporal ela é feita através desse operador unitário. Lembra que a gente resolveu a equação de Schrödinger para esse operador e viu que ele resulta naquela exponencial para o caso do hamiltoniano ser independente do tempo, né? Ser constante no tempo. Então, nós vamos usar essa representação. É importante lembrar que esse operador de evolução temporal, ele é um operador unitário e que a gente já usou operadores unitários em outras situações. Por exemplo, para promover a mudança de base, nós usamos o operador unitário U. É esse U que tem um formato um pouquinho diferente do operador de evolução temporal. Então, é bom a gente não confundir os dois. E a gente também utilizou um outro operador unitário, que era o operador de translação. Lembra quando a gente viu a base das posições e o operador de translação, ele era também um operador unitário. Então, só relembrando algumas coisas aqui rapidinho, em relação aos operadores unitários, a gente usou esses operadores anteriormente, né, para fazer mudança de base, para fazer evolução temporal, para fazer translação no espaço das posições também. A gente sabe que os operadores unitários, eles têm que satisfazer essa condição aqui, ou seja, o DAGA U tem que ser igual a U, o DAGA, e esse produto tem que ser igual a 1. Isso implica que o adjunto é igual ao inverso desse operador, como a gente já viu em detalhes anteriormente, e isso ocorre por dois motivos. Primeiro, se você tem um autoestado qualquer, a norma desse autoestado, desse vetor que representa o autoestado, ela vai se manter se eu tiver essa condição aqui. A gente já demonstrou isso antes, né? Que essa norma se mantém se o adjunto for igual ao inverso. E também, além disso, né, se você tem um produto interno de dois vetores quaisquer, ele também vai se conservar sempre que a gente aplicar ou um operador de mudança de base ou de evolução temporal, porque justamente você tem essa condição do operador unitário em que o DAGA U vai ser igual a 1 ou o DAGA é igual ao inverso de U. Outra coisa que é importante a gente relembrar é esse formato aqui para o operador de evolução temporal. De onde é que ele veio mesmo? Quando a gente resolveu a equação de Schrödinger para o operador, nós chegamos a esse resultado aqui, né? Em particular, nós vamos estudar, de agora em diante, a gente vai considerar esse T0 igual a zero. Então, ele vai ficar ainda mais simplificado, né? No instante inicial, T0 igual a zero, as duas representações, ou seja, tanto a representação de Schrödinger quanto
a representação de Heisenberg, elas devem coincidir, né? Então, no estado inicial, aqui veja que eu estou usando o índice H para a representação de Heisenberg e o índice S para a representação de Schrödinger. Nós não vamos ficar detalhando muito, mas o instante inicial ele vai ser usado como sendo zero, T0 igual a zero, e nesse instante inicial as duas representações elas vão coincidir. O valor esperado de uma grandeza física qualquer deve ser o mesmo também nas duas representações. Então, está aqui ó, a representação do valor esperado. Quando eu uso os estados na representação de Schrödinger e de Heisenberg, isso aqui tem que dar o mesmo resultado. O que é razoavelmente claro e fácil da gente entender. Mas, quando eu tenho os estados representados na representação de Schrödinger, o que vai acontecer? O operador de evolução temporal ele vai atuar sobre esses estados, nos levando a um estado, num instante t qualquer, essencialmente diferente do estado inicial. E dessa forma, nós vamos ter que esse valor esperado num instante qualquer na representação de Schrödinger, ele é escrito dessa forma, né? Perceba que aqui eu tenho os autoestados no instante t, certo? Que eu vou substituir de acordo com essa relação aqui. Então, desse lado vai ficar o dual, então é por isso que vai aparecer o Udaga aqui. E do outro lado, eu tenho o alfa no instante t, de acordo com essa expressão, vai ter um U atuando sobre o alfa no instante inicial. Isso aqui na representação de Schrödinger, né? Mas acontece que esse valor esperado, ele tem que ser igual na representação de Schrödinger e na representação de Heisenberg. E nós acabamos de ver que na representação de Heisenberg, os estados não mudam. O que mudam são os operadores. Então, na representação de Heisenberg, eu vou manter esses estados aqui, ó, como sendo o mesmo estado inicial. Então, quem que vai mudar? Vai mudar esse operador, justamente. Daí, a gente chega à conclusão de que a evolução temporal do operador, na representação de Heisenberg, ela vai ter essa forma aqui, né? Então, vai ser o Udaga vezes o operador na representação de Schrödinger vezes U novamente, onde esse U é o operador de evolução temporal. Com isso, com essas informações, a gente pode começar a deduzir a equação de movimento de Heisenberg. Então, considerando que o U, operador de evolução temporal, ele tem esse formato. Veja que aqui era t menos t0, mas nós vamos colocar t0 igual a zero para simplificar a notação. Na representação de Schrödinger, os operadores eles ficam inalterados, independentes do tempo. Quem que muda? É o estado que se transforma através dessa relação aqui. E na representação de Heisenberg, os estados são preservados, né? Então, no instante inicial, tanto faz a representação de Schrödinger quanto a de Heisenberg. Mas, para os estados de Heisenberg, esse alfa de zero aqui, ele é preservado. E quem é que vai mudar? Os operadores é que vão se transformar. Então, na representação de Heisenberg, esse operador que inicialmente era o mesmo nas duas representações, mas ele vai mudar de acordo com essa expressão aqui. Então, no instante inicial t0 igual a zero, as duas representações devem coincidir. Então, o estado alfa, no instante t igual a zero, na representação de Schrödinger, né? Aí você pode escrever, ó, a evolução temporal mais o instante t aqui é o zero, né? Então, é a mesma coisa, é o alfa no instante inicial, na representação de Schrödinger. Ele vai ser igual ao alfa num instante qualquer, na representação
de Heisenberg, uma vez que nessa representação o alfa não muda. Por outro lado, os operadores, né? Na representação de Heisenberg no instante inicial, que seria esse formato mais o U sendo o U de zero, que é o instante inicial, né? E esse A aqui é o A da representação de Schrödinger. E vai ser o próprio A, tá? Então, muitas vezes, a gente, ao invés de representar o A0 na representação de Heisenberg, a gente representa simplesmente o A de Schrödinger, né? Por conta de, nos instantes iniciais, eles serem iguais. Agora, supondo que o operador A de Schrödinger não dependa explicitamente do tempo, ou seja, a derivada desse operador em relação ao tempo vai ser zero, então eu posso escrever a derivada do operador A na representação de Heisenberg em relação ao tempo, né? Usando esse formato que a gente acabou de ver. Então, o que acontece? O fato, aqui eu tenho a derivada de um produto, né? Mas o fato do operador de Schrödinger se manter constante faz com que a derivada desse produto envolva somente as derivadas dos U's, né? Não vai aparecer a derivada de A, justamente porque ela é zero. Então, perceba que a partir da derivada desse produto eu vou ter dois termos. No primeiro, eu tenho a derivada de U d'H vezes A vezes U. E no segundo termo, eu tenho U d'H vezes A vezes a derivada de U. Tá? É a regra para a derivada de produto, somente que a gente tem que tomar cuidado de não alterar a ordem desses operadores, porque lembra que na multiplicação de operadores não vale a propriedade comutativa. Então, eu tenho que manter a ordem desses operadores. Aqui, então, a gente está reescrevendo a última expressão que obteve no slide anterior, certo? Lembra onde é que a gente quer chegar? Nós queremos chegar na equação de Heisenberg. E essa equação de Heisenberg, ela tem a ver com a evolução temporal dos operadores, né? Que nessa representação de Heisenberg, quem muda são os operadores. Bom, então, usando essa expressão, onde a gente acabou de chegar, e usando também a equação de Schrödinger, dependente do tempo, para o operador U, que a gente já viu também, né? Para que a gente vai usar? Para poder escrever explicitamente como é que essas derivadas do operador U-d'H e do operador U, elas aparecem em função do operador hamiltoniano, certo? Então, a gente escreve a equação de Schrödinger para U, e aí a gente pega o correspondente dual dessa equação. Então, você vê que esse I ele vai ficar menos I, aqui U no correspondente dual vai ficar o d'H, e aqui eu vou ter o dual de HU. Nós fizemos um exercício lá no comecinho, nós não, vocês, né? Lá no comecinho ficou na lista de exercícios provar que o adjunto de HU era igual ao adjunto de U vezes o adjunto de H. Foi feito para dois operadores quaisquer. Bom, mas como o hamiltoniano é um operador hermitiano, então tanto faz eu escrever o adjunto como o próprio hamiltoniano, e é o que é feito aqui. Muito bem, com essa análise, a gente já pode pegar essas derivadas aqui, ó, e substituir na expressão ali de cima. Então, vou reescrever essa expressão, esse termo está aqui, reescrito. Agora, eu vou pegar a derivada de U-d'H em relação ao tempo. Reparem que essa derivada, então, ela vai ser U-d'H vezes H, que é o que aparece aqui, ó. No lugar da derivada tem U-d'H vezes H. Aí eu repito o A de Schrödinger e eu repito o U aqui. Esse termo I sobre H cortado vem do fato de que esse menos I sobre H cortado vai para o denominador, mas aí o menos I sobe trocando de sinal. Então, eu fico com I, H cortado aqui.
E esse segundo termo, a mesma coisa, ele corresponde a esse termo aqui, onde eu vou substituir a derivada de u em relação ao tempo usando essa relação. Então, aqui o d'H eu repito, o A de Schrödinger eu repito aqui, né? E no lugar da derivada vai aparecer esse HU nessa posição. E novamente, né, esse IH cortado, ele vai para cá ficando no denominador, mas o I, ele sobe para o numerador, trocando de sinal. Então, agora o que eu faço? A partir dessa expressão, eu vou colocar nessa posição, ó, eu vou colocar um operador unitário. Esse operador unitário é obtido a partir do produto de U, o d'H. Lembra que desculpa, eu vou colocar aqui o operador identidade. Esse operador identidade é obtido a partir do produto de U por U d'H, uma vez que U é unitário. Agora sim. E aí eu coloco aqui também o operador identidade. O 1 de Dirac, né, gente? Com isso, veja só que eu vou conseguir aqui o operador o d'H, A de Schrödinger, U, que nada mais é do que o A na representação de Heisenberg, tá? E é a mesma coisa aqui também. E o mesmo vai acontecer para o hamiltoniano. Ó. O d'H, HU, aparece aqui, e o d'H, HU, aqui novamente, certo? Olhando para essas expressões, para essa expressão, né, para esses dois termos aqui, e colocando, vou colocar em evidência menos I sobre H, tá? Porque o I sobre H aparece nos dois termos, eu ponho em evidência o menos I sobre H, de modo que esse termo aqui fica positivo e esse termo aqui, ele fica negativo. Então, reparem que aqui é o A de Heisenberg, tá? Na próxima passagem ele já vai aparecer com A índice H, e aqui também. E nós não vamos substituir o H por um H de Heisenberg, o motivo a gente vai ver daqui a pouco. Nós vamos manter o d'H, HU, certo? Mas vejam, voltando, né? Colocando menos I sobre H cortado em evidência, eu vou ficar com o A de Heisenberg vezes o d'H, HU, agora menos o d'H, HU, vezes o A de Heisenberg, né? Isso nada mais é do que o comutador do A de Heisenberg com o d'H, HU, sendo que eu tinha colocado menos I sobre H em evidência. Ele vai aparecer aqui. Ele só ficou positivo porque a gente mandou o I de volta para o denominador e aí trocou o sinal. Mas aqui é o menos I sobre H que ficou em evidência. Bom, agora vamos analisar esse U d'H, HU aqui, lembrando que o U, gente, nós determinamos em termos dessa exponencial que envolve o operador hamiltoniano. Então, faz muito sentido a gente considerar que esse operador U, ele comuta com o hamiltoniano. Lógico, porque ele depende do hamiltoniano, né? Então, essas duas grandezas elas têm que ser determinadas simultaneamente. Mas, de qualquer forma, vocês vão provar isso matematicamente. Vai ficar como exercício essa prova, mas é uma prova tranquila. E aí, usando essa igualdade aqui dos dois hamiltonianos, né, de U com H e o d'H com H, ambos iguais a zero, a gente chega nessa outra relação que fica também como exercício aqui vocês provarem essa igualdade, tá? Aqui, o d'H, HU é igual a U d'H, UH. Só que aqui é o operador identidade, né? E isso vai ser o próprio H. Veja, gente, que aqui são várias considerações matemáticas que vão nos dizer o seguinte, ó, se eu aplicar o operador de evolução temporal sobre o hamiltoniano, não acontece nada. Tá? Basicamente é isso que ele está falando. Mas isso a gente, de uma certa forma, já sabia. Por quê? Porque
Quando a gente chegou nessa expressão aqui para o operador de evolução temporal, se você se lembrar, nós estávamos estudando justamente o caso em que o operador hamiltoniano era independente do tempo. Tá? Então, na representação de Heisenberg, os operadores, de um modo geral, eles evoluem com o tempo, mas o operador hamiltoniano, ele é independente do tempo, nas duas representações, certo? Por isso que, ao invés de fazer essa representação, tá? Que a gente usa na notação de Heisenberg para a evolução temporal dos operadores, no caso do hamiltoniano, eu vou usar o próprio H. Tanto faz, ele é a mesma coisa nas duas representações, tá? Então, essa equação, ela vem para esse outro formato aqui, onde a única coisa que mudou foi esse termo dentro do comutador, tá? Que simplificou, e dessa forma nós temos então essa equação diferencial que representa a equação de movimento na representação de Heisenberg. Escrevendo aqui em cima, então, a equação de Heisenberg, a gente observa que uma das consequências imediatas dessa equação é que os operadores nessa representação de Heisenberg que comutam com o operador hamiltoniano, esses operadores eles são constantes de movimento. Por que isso? Porque se ele comuta, eu vou ter que a derivada do operador em relação ao tempo é zero, significando dizer que esse operador não varia mesmo na representação de Heisenberg. Então, você continua tendo aquele observável constante ao longo do tempo. Na representação de Schrödinger, como é que a gente definiu constante de movimento? Eu até anotei aqui, olha, está lá no slide 19 da aula virtual número 11. Nós definimos constante de movimento como aqueles observáveis cuja base de autovetores se mantinha constante com a evolução temporal. Então, se o estado inicial era um dos autoestados daquele operador, ao longo do tempo, aquele estado se mantinha. E aí, dessa forma, eu dizia que o observável relacionado com aquele operador era uma constante de movimento. Quando eu venho para a descrição de Heisenberg, essa definição da constante de movimento, ela tem a ver com a equação de Heisenberg e com o fato desse operador não mudar em relação ao tempo. A derivada dele em relação ao tempo é zero. Bom, um exemplo para ilustrar essa situação é o exemplo da partícula livre, onde nós vamos ter esse operador P que comuta com o hamiltoniano. Então, ele vai ser uma constante de movimento. Observem que se a partícula é livre, a energia total dela é definida como P ao quadrado sobre 2m, né? Então, os operadores eles são definidos da mesma forma, e se o hamiltoniano depende de P e vice-versa, quando você determina um, você determina o outro simultaneamente. Portanto, esses dois operadores são compatíveis e esses dois operadores comutam. Bom, substituindo P aqui na equação de Heisenberg, nós vamos ter dp dt igual a 1 sobre IH cortado vezes o comutador de P e H, só que esse comutador vai ser igual a zero. Então, primeira coisa, P é uma constante de movimento. A segunda coisa, nós estamos olhando para o caso tridimensional. Então, quando eu escrevo de novo a equação de Heisenberg agora para o operador de posição, e eu estou explicitando aqui uma das coordenadas, a coordenada J do operador x, nós vamos ter aqui a equação de Heisenberg escrita para ela, né? E eu posso substituir esse operador hamiltoniano pelo P ao quadrado sobre 2m,
de modo que, tirando as constantes do comutador, nós vamos ficar com esse termo constante aqui, que multiplica um somatório para as três coordenadas de x e de p, né, desse comutador de x com p ao quadrado. Bom, agora o que nós vamos lembrar? Nós precisamos lembrar algumas propriedades que nós já demonstramos anteriormente. Uma delas, que foi feita na lista de exercícios, é essa relação do comutador de x vezes x com p ao quadrado, tá? Que vai ser igual a essa soma de dois comutadores de x aqui. O comutador de xj pk quadrado, certo? Onde k está variando de 1 até 3, então a coordenada x é fixa, mas a coordenada k, ela varia aqui, né? Eu estou somando para as três possibilidades, mas cada um desses comutadores, ele pode ser escrito como... Aqui estou vendo o caso específico do j, que é o único que vai dar diferente de zero aqui na somatória, né? Mas você pode escrever como xjpj vezes pj mais pj vezes o comutador de xjpj. Veja aqui, daqui para cá, sobrou apenas o termo onde eu tenho a coordenada j do p. Por que isso? Porque aí eu vou lembrar uma outra coisa. Nós vimos, e isso foi visto na aula virtual número 10, nós vimos que o comutador de xi com pj, ele obedece a essa relação, ou seja, ele só vai ser diferente de zero quando i for igual a j. Quer dizer, nessa somatória, para os termos j, k diferente de j, eu vou ter resultado nulo. A única coordenada não nula vai ser a coordenada pj, né? Então, ela que é levada adiante aqui, nessa passagem, onde já assumiu a somatória, repare que ficou somente o pj quadrado, e aí a gente abriu o comutador dessa forma. Essa demonstração, ela está em um dos exercícios que vocês têm aí na primeira lista. Muito bem, e aí, indo adiante, usando essa relação aqui para o comutador, nós vamos ter o quê? Que essa derivada aqui, então, ela vai ser escrita como esse termo. Onde nesse termo, o denominador vem daqui, né? E no numerador, a gente utilizou essa relação, então, I sobre I vezes H cortado, que apareceu aqui, né? O PJ, que é um termo em comum, e como eu tenho dois comutadores sendo somados, apareceu esse 2 aqui. Fazendo as devidas simplificações, né, nós vamos ter, então, finalmente, a derivada do operador xj, da coordenada j do operador x, essa derivada em relação ao tempo, igual à coordenada j do operador p, dividido por m. E, finalmente, nós temos que dx dt é igual a P sobre M, uma relação que a gente vê também na mecânica clássica, né? Mas só que aqui eu não estou falando de variáveis, aqui eu estou falando de operadores x e p. E, finalmente, rearranjando essa relação, nós vamos ter que xj, num instante qualquer t, vai ser igual ao xj inicial mais pj sobre mt. Nós também temos uma equação igualzinha a essa aqui lá na mecânica clássica, né? Só que aqui eu estou lidando com operadores. Muito bem, então, reescrevendo essa última relação, essa equação do movimento para a partícula livre, nós vamos ver que, vamos notar algumas coisas. Essa equação do movimento das componentes do operador x na representação de Heisenberg, ela vai ter algumas características. A primeira delas é que no instante inicial, e isso a gente já sabe, esses operadores
as coordenadas do operador x, elas comutam entre si. Lembrando que essas coordenadas no instante inicial, na representação de Heisenberg, são iguais às coordenadas do operador na representação de Schrödinger. No entanto, quando eu vou para um comutador da coordenada xj no instante t com uma coordenada xk no instante inicial, nós vamos perceber que nem sempre essas coordenadas elas vão comutar entre si. Por que isso? Porque essa coordenada j no instante t, ela vai depender do momento linear. E aí a gente vai ter que resgatar as propriedades de comutação entre o momento linear, pj, e a coordenada xk. Então, na hora que a gente escreve esse comutador, no lugar de xj, eu escrevo explicitamente o xj inicial mais pj sobre m vezes t. O xj inicial comuta com o xk inicial, e aí dessa forma sobra a comutação entre o pj e o xk aqui, e os termos t e m eles vão lá para fora. E esse comutador aqui obedece àquela relação que a gente já viu e que depende do delta de Kronecker. Então, o que vai acontecer? Para xk e pk, a gente vai ter resultados diferentes de zero. A gente pode ainda pegar essa relação aqui e aplicar a relação de incerteza para ela, tá? Pegar esse resultado que a gente acabou de obter e utilizar na relação de incerteza de Heisenberg, que nós já vimos também anteriormente. Então, como vai ser o comutador de xj no instante t com xk no instante zero, que a gente vai substituir aqui nessa posição, então nós vamos obter a relação entre as dispersões de xj no instante t e xj no instante zero, né? Então, nós vamos ver, e aqui é jj justamente porque vai depender desse delta de Kronecker aqui, não é? Só vai ser diferente de zero quando j e k forem iguais. Então, isso vai ser igual a, segundo a relação de certeza, né? Vai ser maior ou igual a 1/4 do quadrado do módulo do valor esperado desse comutador, que nesse caso, ele vai ser o quadrado do módulo do valor esperado, então, desse termo aqui, né? Bom, o valor esperado desse termo vai ser ele mesmo, porque é uma constante. Quando a gente faz o módulo, vai sumir o menos i, e no resultado, então, a gente vai ter h cortado ao quadrado, t ao quadrado, e m ao quadrado aqui de baixo, e esse 4 veio daqui. Muito bem, o que significa isso? Significa que, mesmo que o estado inicial da partícula livre seja bem definido, que é dado esse estado inicial pelo pacote mínimo, à medida em que o tempo passa, a incerteza da posição aumenta. Então, vocês vejam que, mesmo que esse ΔX aqui, olha, ele tenda a zero, né? O produto dessas duas dispersões, ele vai crescer com t ao quadrado, tá? Então, à medida que o tempo passa, eu tenho menos informação sobre a posição da partícula. Bom, agora que a gente viu já o caso da partícula livre, nós vamos incluir no operador hamiltoniano um potencial genérico V que depende da posição x. Então, o hamiltoniano ele vai ficar escrito agora nesse formato, onde eu tenho a energia da partícula livre, né, P ao quadrado sobre 2m, mais esse termo de potencial.
Uma coisa que fica clara é que se esse operador V depende do operador X, então tanto V, o comutador de V e X, ele vai ser igual a zero, né? Essas duas grandezas, elas são compatíveis. Ok, então na hora que a gente vai escrever o comutador de P com o hamiltoniano, então primeira coisa, né? Como tem um termo no hamiltoniano que depende de P, na hora que eu vou escrever o comutador de P com o hamiltoniano, esse termo que depende de P, ele zera e a gente fica apenas com o comutador de P com o potencial V. E aí a gente escreve a equação de Heisenberg para P e H apenas em função de P e V de X. Aí para posição, isso para os momentos, né? Para a posição, essa equação em X, a equação de Heisenberg em X, ela vai ficar da seguinte forma. Como X e V comutam, na hora que eu escrevo o comutador aqui na equação de Heisenberg, esse operador hamiltoniano é escrito dessa forma, mas o termo em V, ele é eliminado, né? Por quê? Porque o comutador de X com V, ele vai ser zero. E aí sobra para a gente somente o comutador de X com esse termo P ao quadrado somado nas três coordenadas. Mas esse problema aqui a gente já resolveu para a partícula livre e a gente viu detalhadamente que ele vai resultar nessa equação de movimento aqui. Então, para dx dt já está resolvido, né? A equação de movimento da posição para a primeira derivada já está resolvida. O que a gente pode fazer agora é resolver a mesma equação, mas para a segunda derivada. Então, o que vai acontecer na equação de Heisenberg? Quando eu tinha x aqui, eu tinha aqui dx dt. Se eu derivar x, se eu tiver aqui dx dt, então, nessa posição vai aparecer a segunda derivada. Tá? Então, a equação de Heisenberg para a segunda derivada de x, ela vai ficar nesse formato, onde nós podemos substituir esse dx dt, usando essa relação aqui agora, ó, nós podemos substituir esse dx dt por P sobre M. Né? E o hamiltoniano a gente substitui por P ao quadrado sobre 2M mais V de X. Então, de novo, né? O termo do comutador de P com P ao quadrado vai zerar e vai sobrar somente o P com o V de X. Esse M, ele veio aqui para fora, né, gente? Vai sobrar o P com o V de X. E esse comutador do P com V de X, a gente viu aqui em cima, no comecinho, né? Ele vai ser proporcional a dP dt. Tem um lance das constantes aqui, né? Que o 1 sobre IH cortado, ele já aparece, agora tem um M, então o dP dt fica multiplicado por 1 sobre M. Então, repare aqui nessa expressão, pessoal, que a gente já tem aqui a segunda lei de Newton, escrita para os operadores posição e momento. Por quê? Porque a derivada do momento linear é a força, né? E a derivada segunda da posição é a aceleração. Então, nós temos que a aceleração é a força dividida pela massa. Então, essa aqui é a expressão da segunda lei de Newton, só que escrita para os operadores na representação de Heisenberg. Veja que isso só é possível fazer na representação de Heisenberg. Por quê? Porque ela nos dá a evolução temporal dos operadores. Na equação de Schrödinger, isso não é possível. Por quê? Porque os operadores são constantes. Quem varia são os estados.
Bom, vai ficar como exercício para vocês e é só seguir o passo a passo no livro, tá? Vai ficar como exercício para vocês que a segunda lei de Newton, ela pode ser escrita também em termos dos operadores e tá aqui, ó, m vezes a derivada segunda da posição, resultando em menos o gradiente do potencial. Mas acontece que menos o gradiente do potencial é a força, né? Então, fica como exercício que essa expressão pode ser obtida quando a gente usa a forma explícita de P na base, na representação da base de x, que a gente viu também anteriormente, quando viu a base das posições e dos momentos e fez a mudança de base, né, para exprimir P na base dos autovetores do operador x. Nós obtivemos essa expressão aqui, tá? Então, usando essa expressão, a gente pode chegar nessa mesma segunda lei de Newton e fica aí para vocês acompanharem o passo a passo do livro que ele coloca para a gente lá. Muito bem, então, pegando essa última expressão que a gente obteve no slide anterior, a gente pode substituir esse termo aqui pela derivada de P no tempo, né, dado pela equação de Heisenberg, e aí pegar os valores esperados aqui dos operadores, né, em relação a um estado de Heisenberg. Lembra que os estados de Heisenberg eles são invariáveis, eles são constantes, não é? Com o tempo. Mas se a gente observar essa equação, eu poderia considerar também que eu estou na representação de Schrödinger com os operadores, dessa vez constantes, mas com estados que variam de acordo com aquele operador de evolução temporal. Então, interessante a gente observar que a mesma relação ela pode ser obtida tanto numa representação quanto noutra representação. O que muda? O que muda é quem é que vai variar no tempo, se são os operadores ou se são os estados. Porém, a relação ela deve ser a mesma e esses valores esperados eles não devem ser diferentes a depender da representação, tá? Então, esse é um teorema conhecido como teorema de Ehrenfest, tá? Que diz que a equação que envolve os valores médios, ela se mantém independente da representação. Então, o que acontece com a base dos autovetores? A linha à medida que o tempo passa. Bom, se eu estou na representação de Schrödinger, como o operador A não varia no tempo, a equação de autovalores obtidas no instante t igual a zero, ela deve permanecer também constante no tempo. O que equivale a dizer que essa base é uma base estática. Então, ao contrário dos QETs que descrevem estados do sistema, a base em si ela não muda com o tempo. A gente viu isso, né? Fizemos matematicamente, provamos que os autovalores eles não variam de acordo com o operador de evolução temporal. Mas a questão agora é quando a gente vai para a representação de Heisenberg, esse operador ele não vai se manter constante no tempo, ele vai evoluir no tempo de acordo com essa relação que a gente viu lá no comecinho, quando definiu essa representação. No entanto, os autovalores, eles têm também, por outro lado, eles precisam se manter constante. Por quê? Porque eles são os possíveis valores para o observável representado por esse operador. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando a gente vai para a representação de Heisenberg, nós vamos também ter uma mudança nos autovetores daquela base do operador A. Então, vai ficar assim, olha, calculando as equações de autovalores em t igual a zero para as duas representações, a gente vai ter essa equação de autovalores na representação de Schrödinger e na representação de Heisenberg,
a gente vai ter essa equação aqui, onde eu estou evoluindo o operador no tempo, mas eu também estou evoluindo os vetores da base. Para quê? Para que eu tenha os mesmos autovalores, que eles não mudem com a evolução temporal. Então, a nova equação de autovalores, na representação de Heisenberg, ela vai ser apresentada dessa forma aqui, não é? Aqui o operador na representação de Heisenberg, os vetores da base, eles vão mudar de acordo com esse operador de evolução temporal para que a gente tenha os mesmos autovalores que a gente teria na representação de Schrödinger. Então, agora, a gente usa esse novo conjunto de AutoCADs, representado por Udaga, a linha, né, como sendo os autovetores de A nessa representação de Heisenberg. Então, desse modo, na representação de Heisenberg, os AutoCADs, eles se movem, apesar da gente dizer que os vetores de estado não se movem, mas os AutoCADs vão se mover de acordo com essa relação aqui, né? Então, o AutoCAD, no instante t, na representação de Heisenberg, ele vai ser o Daga atuando sobre o AutoCAD a linha, onde esse AutoCAD a linha é referente ao instante t0. Mas, como a gente disse, né, os autovalores eles são invariantes, como deveria já ser esperado, já que esses autovalores são os possíveis valores para a grandeza observável A. Então, com isso, a gente finaliza essa apresentação, esse tópico sobre a representação de Heisenberg, e a gente termina, então, essa aula. Aula, a gente vai para o item 2.3 desse capítulo 2, onde nós vamos estudar o oscilador harmônico nessa representação. Até lá!